Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É domingo, dia do Senhor, mês das missões, um dos meses temáticos, com tantas outras festividades nesse mês de outubro. Mas é muito importante que nós peçamos esse fervor missionário, essa disposição de viver intensamente algo que é um dom de Deus, mas que é uma resposta do ser humano, da experiência missionária, de trazer em nosso peito toda a disponibilidade para a missão. E não só a missão adjentes, missão longe, em outros países, outros continentes, nem só a missão fora de nossas dioceses, mas de termos o espírito missionário o tempo todo, em casa, na família, na paróquia, ou seja, temos pessoas incansáveis na missão. Ai de mim se eu não evangelizar, ai de mim se eu não anunciar Jesus Cristo. É como algo que está dentro do meu coração e não tem como não fazê-lo, levar para frente. Esse mês das missões traz como lema o tema que o Papa coloca, que vai ser no próximo domingo, o Dia Mundial das Missões. Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Né? Jesus Cristo é missão, como fala o tema aqui da campanha missionária desse mês. Né? Ou seja, a coisa tem uma verdadeira experiência do Senhor, de tê-lo encontrado, nós não temos como não falar daquilo que nós vimos e ouvimos. E mesmo quando proibidos, mesmo quando perseguidos, mesmo quando desafiados, não temos como outro jeito de viver, anunciando o Senhor. Vamos pedir isso nesse mês das missões, esse mês temático, e claro que missionários nós devemos ser sempre, cada instante da nossa vida, cada momento da nossa vida, mas sem dúvida que o mês das missões deve trazer para todos nós esse renovado ardor, esse de poder olhar de novo todo esse campo vasto, né, a ser anunciado Jesus Cristo, a ser evangelizado, levar as pessoas a uma nova vida, ao encontro com o Senhor, a um sentido de vida, mesmo com todas as dores e sofrimentos que atualmente nós passamos em nosso país e no mundo todo. Portanto, peçamos ao Senhor que esse mês das missões nos encontre cada vez mais abertos a esse dom do Senhor, para vivermos a nossa missionariedade alegre e entusiasta nessa grande missão, nesse grande trabalho que nós recebemos do Senhor para poder continuar adiante a nossa missão, o nosso trabalho. Jesus Cristo é missão, e aquilo que nós vimos e ouvimos, quem nós encontramos, não podemos deixar de falar, não podemos nos calar da nossa experiência cristã. E não imaginemos que a questão da proibição de falar de Jesus Cristo é só no passado, ou só em países longínquos daqui. Em cada situação, de maneira ou de outra, ou pelas mídias digitais, ou pelo contexto cultural, pouco a pouco nós vamos sendo calados de poder falar da nossa esperança e da nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. Eis aí, meus irmãos e irmãs, toda a nossa responsabilidade e a nossa missão. Peçamos que esse mês de outubro encontre nosso coração aberto para vivermos a vida missionária. Começando a ter essa motivação interior. Se depois eu vou ser missionário na minha paróquia, na minha cidade, em outras dioceses, outra região do Brasil, outra região do mundo, isso nós colocamos na providência de Deus. O importante é ser missionário. É fazer a experiência de que algo nos move por dentro para proclamarmos em quem nós cremos e que nós temos esse desejo que as pessoas conheçam Jesus Cristo e apresentá-las a Jesus Cristo para que, encontrando em Jesus Cristo a vida, possa cada vez melhor viver também esse tempo tão difícil que agora nós vivemos. Portanto, eis a nossa missão, nosso trabalho, e nós somos chamados a fazer isso testemunhando em comunidade, seja famílias, marido, mulher, pais e filhos, que vivem a sua fé no meio do mundo, seja enquanto comunidade, quanto capela, quanto paróquia, o verde como se amam, estão ali caminhando juntos, procurando vivenciar essa alegria da presença de Cristo no centro das suas vidas. Não podemos calar do que nós vimos e ouvimos, temos que falar, mesmo quando foram proibidos. Os discípulos apanhavam, mas saíam contentes por poderem continuar levando adiante essa boa notícia, essa boa nova.
Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, nós continuamos com a liturgia dominical, estamos no 29º do tempo comum, e a palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, nos fala da importância dessa consciência de quem é o Messias e o que é justamente o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Até o final, no dia da ascensão do Senhor, perguntaram a Jesus, é agora então que você vai restaurar o reino de Israel? Ou seja, havia toda aquela ideia que o reino de Israel precisa ser restaurado e tudo recomeçar de novo. Mas Jesus veio dizer que esse reino de Deus é muito mais amplo e vai abranger a todos, todas as etnias, todos os tempos, passa a ser universal e não mais particular de um povo. Mas por isso mesmo a liturgia de hoje nos fala um pouco disso. Ou seja, de achar que estar perto de Jesus enquanto reino de Deus, devemos estar assim, um à sua direita, outro à sua esquerda, para sermos seus primeiros ministros, se mandarmos um pouco mais. Essa ideia de estar próximo da autoridade para mandar, para dominar sobre os outros, para levar as pessoas a fazer experiência justamente que tem alguém acima, e não para servir, mas para dominar. E a leitura a gente fala isso. O Evangelho, meus irmãos e irmãs, coloca muita clareza a isso, ou seja, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram, está na versão de Marcos, Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. O que vocês querem? Deixa-nos sentar, um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Ou seja, a ideia não era tanto a sua morte, ressurreição e ascensão, mas sim uma questão de vencer os inimigos e estar reinando sobre o povo, né? Então Jesus responde daquilo que é realidade. Vocês vão também sim beber o cálice que eu vou beber, ou seja, vão ser mártires também, vão testemunhar, mas quem vai estar medito em escrito compete ao Pai. E nós sabemos que Jesus, no alto da cruz, ali onde o reino acontecia, estavam 22 ladrões, não é? Ou seja, mas ele fala, vocês vão beber o cálice que eu devo beber e serem batizados com o batismo que eu também devo ser batizado, ou seja, com a morte, né, e ao mesmo tempo com o martírio. Mas ao mesmo tempo, porém, os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com Tiago e João. Aqui tem outra questão, os outros 10 também tinham essa mesma disputa e acharam ruim de Tiago e João tomarem a iniciativa e passarem na frente deles. Ou seja, antes se viu, vai dar preferência para 2 e os outros 10 têm o mesmo direito de estar à direita e à esquerda. E a leitura continua, ou seja, vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Entre vós não deve ser assim. Não é uma questão de poder, de mandar sobre os outros, querer ser mais do que os outros. Não é isso, não é? Entre vós não deve ser assim. Ou seja, temos a coragem de responder ao Senhor enquanto cristãos e católicos, que nós não queremos estar realmente dentro de um certo cargo para poder dominar sobre os outros, mas para servir as pessoas. E está a diferença. Nós colocamos a serviço. O próprio Papa se auto-intitula servo dos servos de Deus, ou seja, aquele que serve a igreja, não é? E aí fala, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Não deve ser assim entre vocês, disputa de poder, né? Mas se coloquem a serviço uns dos outros, se coloquem servindo as pessoas, né? Ou seja, é assim que ele mesmo, Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos, ou seja, a vida por todos nós, para que nós tenhamos vida e cada vez mais lavados no sangue de Jesus Cristo e vamos uma vida nova. Eis aí, meus irmãos e irmãs, a resposta de Jesus diante dos seus discípulos que ainda estavam engatinhando nessa consciência do que é o reino de Deus, de qual que é realmente a missão de Jesus. O Espírito Santo depois, em Pentecostes, vai iluminar toda a igreja e vai mostrar realmente esses valores todos.
Mas no começo, ou seja, havia muitas questões que ainda traziam da cultura, do passado, e não tinham visto o novo, a novidade que Cristo tinha trazido, que era totalmente nova nessa questão da universalidade, da salvação para todos, etc. Essa palavra do Senhor, meus irmãos e irmãs, nos coloca cada vez mais de um lado, ver que nós somos chamados a servir, colocar-nos a serviço. Do outro lado, também sabemos que a salvação é para todos, e nós somos chamados a sermos esses arautos que vai anunciar a salvação de Jesus para todas as pessoas. E essa palavra nos diz isso justamente, né? Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo dos irmãos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate para muitos, né? Ou seja, a palavra do Senhor muito clara para nós, e a leitura primeira do livro do profeta Isaías vai lembrar isso, né? Ou seja, vai falar do servo sofredor, o Senhor que vai macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele será descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo justo fará justos inúmeros, carregando sobre si as suas culpas. Portanto, aparece já aí no Isaías, no Cântico do Servo Sofredor, que esse caminho de Jesus é o caminho da entrega da própria vida, ou seja, dar a vida pelos irmãos e irmãs. E nesse sentido, meus irmãos e irmãs, nós vamos aprendendo do Senhor que a nossa vida é serviço, é colocar-se a serviço uns dos outros, e essa é a grande missão nossa. E a segunda leitura desse domingo, a carta aos Hebreus, fala de Jesus Cristo enquanto sumo sacerdote, que entrou no céu, e por isso permaneçamos firmes na fé que professamos. Temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Ou seja, parece Jesus como sumo eterno sacerdote que dá vida por todos nós. E aproximamos-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Portanto, meus irmãos e irmãs, nos fala desse coração que vive na humildade, coração que não se vangloria e que não quer pisar sobre os outros, coração que se coloca a serviço, não quer mente posições, galgar posições para dominar sobre os outros, para resolver seus problemas, mas quer para poder servir bem ao povo de Deus, servir com muita alegria e generosidade. Eis aí a diferença daqueles que realmente buscam o Senhor. E que, ao ser chamado para essa grande missão, nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a ver justamente como você vai colocando, né, igreja doméstica, a família, tantos sinais e tantos valores. Portanto, meus irmãos e irmãs, coloquemos-nos a serviço. A leitura do Evangelho nos convida a isso. Ou seja, quem quiser ser grande, seja o vosso servo. Quem quiser ser o primeiro, seja escravo de todos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate para muitos. E dessa forma, assim também ilumina a leitura de Isaías, que fala justamente do servo sofredor, e também a carta aos Hebreus, que fala do sumo e eterno sacerdote, que entrou uma vez por todas também no Santo dos Santos. Nós aproximamos então com toda a confiança do trono da graça para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio. Palavra do Senhor, meus irmãos e irmãs, que nos convidam a olharmos para nós mesmos, para a nossa caminhada como igreja, e que nos conduza cada vez mais a sermos testemunhas que entre nós está Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquele que realmente, né, é a quem nós seguimos, a quem nós anunciamos, a quem nós proclamamos, e que nós queremos também nos colocar a serviço de Cristo e dos irmãos e irmãs com generosidade, com disponibilidade. Que você, ao participar da missa neste final de semana, escutando a palavra do Senhor, deixe afervorar e ver com alegria esse tempo de missão. Que Deus Todo-Poderoso abençoe e guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.